Bom dia. Eu vou apresentar para vocês o trabalho que eu vim desenvolvendo ao longo do meu mestrado, com o nome de Western blotting como método suplementar para confirmar a presença de anticorpos IgG e IgM antitreponema pálido em amostras de soros com resultados discrepantes ou de valor clínico duvidoso na sorologia convencional da sífilis. Eu venho desenvolvendo aqui no Laboratório de Soroepidemiologia e Imunobiologia, ali no SED 2, com orientação do professor Dr. Antônio Walter Ferreira. Então, a sífilis é uma doença sexualmente transmissível, transmitida pelo seu agente etiológico, o treponema pálido, que pertence à família Spirochetaceae, a ordem Spirochetalis, com as seguintes subespécies. A subespécie pálido é causadora da sífilis, a subespécie endêmico, causadora da sífilis endêmica, que normalmente acontece nos países áridos do Mediterrâneo, a subespécie pertenui, causadora da bulba, e o treponema carateum, que acomete a pinta, que é um tipo de dermatose comum na população indígena, principalmente da América Central, mas aqui da Amazônia também. A transmissão de T. pálido se dá por contato sexual, de forma congênita, também por transfusão de sangue e seus hemoderivados, ou de forma acidental em acidentes de trabalho. A sífilis ela é subdividida em fases muito bem definidas e distintas uma da outra, seguindo a classificação de Larsen, realizada em 95, que vai desde a sífilis primária, secundária, latente recente, latente tardia e terciária, que vai depender dos sinais e sintomas apresentados e o tempo de infecção, que vai desde o surgimento da lesão, que é um cão conhecido como cancro duro, que é uma lesão ulcerativa, indolor, com bordas endurecidas e não purulenta. E vai evoluindo para uma fase mais dermatológica da doença, que é a fase secundária. Evolui ainda para o acometimento dos órgãos, que é quando a gente entra nas fases latentes, até a fase terciária. E aí, além de todas as fases da sífilis, a gente acontece também a neurosífilis, que é quando o treponema invade o sistema nervoso central, que pode acontecer em qualquer fase da doença e é uma manifestação ou seja, não tem manifestação, é uma doença assintomática, o que é pior, porque o seu diagnóstico acaba sendo bem tardio. Além da neurosífilis, nós temos a sífilis congênita, que é um grande problema de saúde pública mundial, deixando as autoridades sanitárias bastante preocupadas, com grandes projetos para tentar erradicar a sífilis congênita. E ela ocorre quando o treponema pálido é transmitido da gestante com sífilis para o feto e acontece em qualquer fase da doença e em qualquer fase da gestação, podendo provocar aborto, morte neonatal, deformações ósseas, desarranjos neurológicos, entre outras manifestações. Para o diagnóstico da sífilis, nós vamos sempre fazer a associação de 3 dados, os dados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais. Nós, em particular, nós vamos entrar em mais detalhes no diagnóstico laboratorial, que pode ser aplicado em mães de seus recém-nascidos e em pessoas da população em geral que estão sujeitas a se infectarem a qualquer momento. Paralelamente ao diagnóstico, nós temos a triagem, que ela é realizada principalmente em gestantes durante o pré-natal e em doadores de banco de sangue, além de saúde ocupacional, que é a medicina do trabalho. Então, em exames admissionais, periódicos e demissionais das empresas, a sífilis é uma das doenças triadas nesses momentos. Para a triagem da sífilis em bancos de sangue, a gente tem que seguir a portaria que é publicada pelo Ministério da Saúde, a qual ela faz o regulamento técnico para procedimentos hemoterápicos. Essa portaria ela está vigente em todo o território nacional, então todos os bancos de sangue, tanto públicos quanto privados, eles têm que seguir essa portaria obrigatoriamente, na qual ela diz que a cada doação devem ser realizados testes laboratoriais de triagem de alta sensibilidade para detecção de marcadores para doenças transmissíveis pelo sangue. Em especial na sífilis, ela recomenda que sejam feitos testes para detecção de anticorpos treponêmicos ou não treponêmicos. Esses testes eu vou estar explicando para vocês um pouquinho mais à frente. Iniciando, então, uma abordagem sobre o diagnóstico da sífilis,
começando pelos métodos diretos, é onde nós vamos fazer a pesquisa direta do treponema pálido. Então, nós estamos buscando a visualização do micro-organismo. Um teste é o teste de infectividade, que a gente infecta coelhos. É um dos testes mais sensíveis que tem para o diagnóstico da sífilis. Porém, pela sua dificuldade da técnica e da manutenção desses coelhos em laboratório, é um teste pouco utilizado. Nós temos ainda o teste de pesquisa em campo escuro e imunofluorescência direta, que a gente faz a coleta do material daquela lesão sifilítica que eu mostrei para vocês no slide anterior. E nós vamos fazer a pesquisa direta do micro-organismo ali. A imunofluorescência direta é mais aplicada em mulheres devido à presença de treponema saprófilos. Já em homens, como isso não acontece, a pesquisa de campo escuro é bem eficiente. Mas as duas faz a pesquisa do raspado da lesão. E nós temos ainda a reação em cadeia de polimerase, que é uma reação que existe comercialmente, mas ela é pouco utilizada. É interessante a gente dizer que quando nós estamos utilizando métodos diretos, um resultado negativo não exclui o diagnóstico de sífilis. Porém, a identificação de T pálido ou seus componentes constitui um diagnóstico de certeza. Porque a gente está fazendo a pesquisa do treponema direto. Então, por isso que quando a gente visualiza, eu posso falar com certeza que o paciente está infectado. Já quando a gente faz a pesquisa a triagem da sífilis utilizando métodos indiretos, nós estamos fazendo a pesquisa de anticorpos produzidos contra o treponema pálido. Então, os testes indiretos eles se subdividem em testes não treponêmicos e os testes treponêmicos. Como testes treponêmicos, nós temos a fixação de complemento, o VDRL e o RPR. Todos eles estão pesquisando a mesma coisa, são anticorpos que não são específicos para T pálido, utilizando terminologias diferentes para os grupos que padronizaram, que descobriram as técnicas. No caso da fixação de complemento, que foi descoberto por Wasserman e seus colaboradores, eles padronizaram a nomenclatura de detectar reagina. O grupo que descobriu o VDRL, que manteve esse nome até hoje, que é uma técnica utilizada até hoje, eles se referem à pesquisa de anticorpos cardiolipínicos. Mas eu sempre vou estar pesquisando anticorpos não específicos. O VDRL e o RPR são testes, mesmo que antigos, são testes utilizados até hoje. São testes muito, muito eficientes e baratos, então eles são muito utilizados em triagens tanto em bancos de sangue como em triagens em laboratórios clínicos, principalmente em gestantes. São testes eficientes porque, além de fazer aquela triagem laboratorial, eles são eficazes no acompanhamento da terapêutica do paciente. Então, é um teste que, ao longo do tratamento, eu vou avaliando a eficácia daquela medicação, porque ele vai apresentando uma queda dos títulos, até que, ao final do tratamento, a cura da doença, ele vai se negativar. Então, quando a gente vê um VDRL no início da doença com altos títulos, depois de meses ou até anos ele está negativado, a gente pode falar que até houve uma cura da doença. E a sua sensibilidade, ela depende de acordo com a fase da doença. Na fase secundária, principalmente uma sensibilidade de 100%. Então, são testes muito importantes. Inclusive, quando são testes baixos reatores, que são aqueles títulos baixos, de 1 para 1, 1 para 2, e que, nesses casos, principalmente em gestantes, é necessário e é muito importante já aplicar o tratamento nessas gestantes, porque eles são testes sensíveis e que são os primeiros a apresentarem reatividade no início da doença. São testes que apresentam algumas limitações, como reações falsas positivas e falsas negativas, então ele precisa ser muito bem interpretado. Reações falsas positivas são presentes em gestantes, em idosos, em doenças autoimunes, porque nós estamos, só relembrando, nós estamos pesquisando os anticorpos que estão presentes em outras condições além da sífilis. E reações falsas negativas são devido aos efeitos prozona, que é quando há excesso de anticorpos, principalmente em doenças autoimunes ou, como o lúpus, tem muito anticorpo, ou até na própria sífilis, quando tem excesso de anticorpos, a gente acaba produzindo uma reação falsa negativa. Então, para evitar esses eventos, a gente realiza o teste em 2 diluições, a diluição pura e 1 para 10, porque se na pura ocorreu o efeito prozona, deu negativo, então na diluída 1 para 10, nós vamos conseguir visualizar a flutuação. Quando a gente trata de testes não treponêmicos, sem evidência clínica ou epidemiológica, um teste não treponêmico positivo não confirma a infecção por T pálido. Já os testes
treponêmicos também na pesquisa de anticorpos, mas agora específicos para T pálido. Nós temos a imunofluorescência indireta, que é o FTA-BS, cuja sensibilidade e especificidade são muito altas, sensibilidade em torno de 84% a 100% e a especificidade de 98% a 100%. É um teste bastante específico porque ele utiliza um sorbent, por isso que ele leva essa sigla ABS, que ele vai absorver treponemas não patogênicos, então vai ter o mínimo de reatividade cruzada. Outro teste também considerado para confirmatório e que utiliza o sorbent é uma aglutinação passiva. Nós temos dois testes automatizados, que é o ELISA e o ensaio quimiluminescente. São amplamente aplicados em rotinas de banco de sangue, em rotinas de grandes laboratórios, por ser automatizado, bom custo e facilidade de realização, de leitura e interpretação. O ensaio quimiluminescente é um teste que é novo, então ele vem sendo aplicado nas rotinas laboratoriais há poucos anos, não são todos que ainda fazem. E o blot, em especial, que tem uma boa sensibilidade, em torno de 93% a 98%, com uma sensibilidade de 100%. O blot é um teste confirmatório aplicado em diferentes patologias, não só na sífilis, disponíveis comercialmente para HCV, para HTLV, para HIV. Então, faz parte daquele fluxograma do diagnóstico das outras patologias preconizadas pelo Ministério da Saúde. Então, eu vou entrar em detalhes aqui no blot para sífilis. É uma técnica que foi descrita para evidenciar a capacidade de diferenciar um resultado falso positivo de um falso negativo. E os trabalhos comprovaram a sua alta sensibilidade e a sua alta especificidade, sendo que o seu desempenho na sífilis ele é semelhante ao desempenho do blotting para HIV. A infecção de sífilis produz anticorpos contra mais de 20 antígenos diferentes de T pálido quando observados por Western blotting. Aqui nessa figura, essa definição foi feita por Lemos em 2002, inclusive essa figura desse trabalho, onde aqui de fase secundária, Lemos fala que, de acordo com a reatividade, o perfil de reatividade de anticorpos contra algumas frações antigênicas de T pálido, a gente pode definir a fase da doença que o paciente está. Aqui, em especial, na fase secundária, o paciente apresenta reatividade de anticorpos contra a maioria dos antígenos de T pálido. Então, os objetivos do nosso trabalho foram, com o objetivo geral, aplicar o Western blot em TP e IgG como método suplementar para avaliar a presença de anticorpos anti-treponema pálido em amostras de soros reagentes na triagem sorológica da sífilis, e com objetivos específicos, analisar a discrepância observada entre testes sorológicos nas amostras de soros reagentes para sífilis após a triagem convencional e aplicar o Western blot em TP e IgM em amostras de soros de mães e seus recém-nascidos variados na confirmação laboratorial da doença congênita. A nossa casuística nós dividimos em alguns grupos. O grupo 1 são amostras de soros de doadores em banco de sangue, que lá no banco de sangue elas foram triadas utilizando uma metodologia ELISA, e aquelas que apresentaram resultado reagente para sífilis foram selecionadas para o nosso estudo. Utilizaram o ELISA trepanóstica, que o princípio é sanduíche. O grupo 2, amostras pareadas de soros de mães e recém-nascidos, mães com suspeitas de sífilis ou sífilis não tratadas ou incorretamente tratadas em seus recém-nascidos, um total de 58 amostras. Como grupo controle, nós utilizamos indivíduos com sorologia negativa para sífilis, indivíduos com sorologia reativa para outras infecções e soros de indivíduos sabidamente com sífilis. Então, só relembrando, das 400 amostras já reagentes que nós tínhamos de doadores de banco de sangue, nós submetemos a um outro teste ELISA disponível comercialmente, que é o Murkizite sífilis, que é um teste no princípio de ELISA de captura. Nós também realizamos o TPH, que é uma hemaglutinação, que utiliza hemácias de aves recobertas com componentes antigênicos de T pálido, são hemácias nucleadas. Realizamos o teste não treponêmico, VDRL, nas duas diluições, 1 para 10 e 1 para 1 e 1 para 10, a fim de evitar os efeitos prozona. E no final, para confirmar os nossos resultados, nós realizamos o Western blot padronizado por Lemos em 2002. O Western blot em GG e IgM anti-treponema pálido. Nós seguimos as padronização realizada por ela para o SDS-PAGE, a eletrotransferência das proteínas do gel para a membrana e a reação de Western blot, tanto GG quanto IgM.
Então, a gente precisava avaliar as nossas membranas transferidas para a gente avaliar a eficácia dela para posteriormente nós aplicarmos nas amostras da nossa casuística. Então, inicialmente, amostras do grupo controle, sorologia negativa, em indivíduos com outras infecções. Nós podemos observar 100% das amostras apresentaram resultado não reagente, o que nos confere confiabilidade, porque a gente não teve nenhuma reação falsa positiva aqui, nenhuma reatividade cruzada. E quando a gente aplicou em amostras de soro de indivíduos sabidamente com sífilis, todas as amostras apresentaram reatividade contra pelo menos alguma fração proteica de T pálido. Então, não deu nenhum resultado falso negativo e positividade em todas as amostras. Pelo menos ao menos uma fração antigênica estava sendo visualizada. Tá, então, como resultados, inicialmente naquele grupo 1 de doadores de sangue, reagentes, 400 amostras reagentes por trepanóstico, quando nós submetemos ao VDRL, que é um teste não treponêmico, nós obtivemos reatividade em 364 amostras. Quando nós realizamos o Murex-Zeiss, que é o segundo ELISA de princípio diferente, que é o de captura, caiu para 350 amostras reagentes. E quando a gente realizou o teste de hemaglutinação TPH, caiu mais um pouco, de 212 amostras. Então, a gente observou uma discrepância aqui gigante, inicialmente por testes de triagem, resultados mais ou menos próximos, e testes com especificidade um pouco maior, caindo para 212 amostras reagentes. Então, a gente precisava esclarecer quanto dessas 400 amostras realmente tinham resultados verdadeiramente positivos. Foi quando a gente aplicou o nosso blot. Então, nós observamos uma discrepância ainda maior, que de 400, nós caímos para 199 amostras. Então, a gente precisava tentar entender de onde vinha essa tamanha discrepância aqui. Nós acreditamos, além do artigo, pela experiência do Dr. Walter, e com base nos nossos resultados, nós temos algumas hipóteses para tentar esclarecer isso. Testes de triagem, como o VDRL e os 2 ELISA, são testes com alta especificidade, são testes que não utilizam sorbent, que é aquela solução para evitar reatividade cruzada. Então, eles apresentaram resultados bem próximos. Claro que aqui muda o princípio, então mudou o princípio da ELISA, então mudou um pouco o nosso perfil de resultados. Então, nós acreditamos que pela sensibilidade do teste, pela não aplicação de sorbent, aqui, esses resultados estão mais concordantes. Diferentemente aqui dos 2 testes confirmatórios, o blot e o TPH, que são testes que utilizam o sorbent e são testes com especificidade maior do que a sensibilidade. Então, por isso que eles apresentaram resultados bem concordantes. Outra hipótese nossa é com relação à diluição das amostras. VDRL, a gente faz na diluição para 1 e 1 para 10, uma amostra positiva já na diluição pura 1 para 1, já é considerado resultado reagente. Aqui a diluição da amostra 1 para 2, então são diluições muito baixas. Então, por isso que a sensibilidade é muito alta. Então, e aqui a diluição dos 2 aqui embaixo, TPH, a diluição de 1 para 80 e do blot, diluição de 1 para 100. Diluições também bem próximas. Então, mais uma vez a gente afirma isso, que então essa discrepância toda é devido à sensibilidade do teste e à especificidade dos 2 testes, a aplicação de sorbent no TPH e no SMBLOT, que vai absorver treponemas não patogênicos e que provocam reatividade cruzada, e a sensibilidade dos testes. Aplicando, então, o mesmo blot em TP e GG, agora no grupo 2, que são amostras de mães com suspeitas de sífilis, nós confirmamos a presença de anticorpos IgG em um total de 29 mães, 14 apresentaram reatividade de anticorpos IgG quando analisados por Western blot. Dessas 14 mães, comparando com os seus recém-nascidos, os recém-nascidos, quando analisados por Western blot TP e IgM, dessas 14 mães, apenas 3 apresentaram reatividade de anticorpos IgG quando analisados por Western blot. Então, nós tínhamos Então, nós tínhamos 29 mães e 29 recém-nascidos que apresentaram
de 29 mães, 14 apresentaram reatividade IgG e dessas 14 mães, 3 apresentaram reatividade IgM. Comparando mais detalhadamente essas 3 amostras, mais uma. Nós observamos resultados bem concordantes. Mãe 11 com seu recém-nascido 11 apresentaram resultados concordantes nos testes convencionais. A mãe apresentou reatividade IgG contra a fração antigênica de 47 kilodaltons. O seu recém-nascido, a mesma reatividade de anticorpos IgM contra a mesma fração. Mais uma vez concordante, amostra 31, resultados concordantes. Mãe, reatividade IgG contra as frações de 47, 44 e 34. E seu recém-nascido, reatividade IgM contra as frações de 47 e 34. E, para finalizar, a amostra 86. Mãe, reatividade IgG contra as frações de 47 e 34. E seu recém-nascido, reatividade IgM contra a mesma fração. Então, nós observamos reatividades bem concordantes, tanto nos testes convencionais quanto no nosso Western blot. Então, com base nos resultados que nós apresentamos, as nossas conclusões foram: o Western blot IgG antitreponema pálido apresentou bom desempenho para ser aplicado como teste suplementar nas rotinas de bancos de sangue para confirmar a presença de anticorpos anti-TT pálido em amostras de soros, com resultados discrepantes por métodos convencionais. E a aplicação do Western blot IgM anti-T pálido em amostras de soros de recém-nascidos apresentou resultados com elevado valor clínico no diagnóstico laboratorial da doença congênita.